Olá, tudo bem com você? Eu sou o pastor Michelson Borges, estamos participando juntos dos 10 dias de oração. Chegamos ao 6º dia, 28 de fevereiro. Que bênção poder dedicar alguns momentos no nosso dia para refletir, para pedir a Deus o batismo do Espírito Santo, para pedir o reavivamento de que tanto carecemos para enfrentar as cenas finais deste mundo. Jesus logo voltará. E o tema de hoje nos faz pensar justamente nisso. Esperança segura. Eu poderia citar aqui João 14, 1-3, a promessa que Jesus fez: não se turbe, não fiquem pesados de coração, creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não fosse eu teria dito: vou preparar um lugar para vocês, e quando eu for e preparar, voltarei e os receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, vocês também estejam. Que promessa maravilhosa! O próprio Jesus empenhou sua palavra. Há outros textos aqui que a apostila cita. Eu vou ler para vocês também aqui Judas 14 e 15, diz assim: foi a respeito deles que também profetizou Enoque, o 7º depois de Adão, dizendo: eis que o Senhor vem com milhares de seus santos para exercer juízo contra todos e para convencer todos os ímpios a respeito de todas as obras ímpias que praticaram e a respeito de todas as palavras insolentes que ímpios pecadores proferiram contra ele. Note que Enoque, lá atrás, o 7º depois de Adão, já falava da segunda vinda de Cristo, porque aqui diz que ele falava sobre a vinda com milhares de seus santos, com poder e juízo, a segunda vinda de Cristo. Temos aqui também Jó, capítulo 19, versos 25 e 26, Jó dizendo: porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Depois, revestido este meu corpo da minha pele, em minha carne verei a Deus. Jó cria que ele veria com os próprios olhos a vinda do Redentor, a volta de Jesus. Temos também aqui Isaías 29, 26, 19, que diz assim: os teus mortos e também o meu cadáver viverão e ressuscitarão. Despertem e cantem de alegria, vocês que habitam no pó, porque o teu orvalho, ó Deus, será como o orvalho de vida, e a terra dará à luz os seus mortos. Que crença maravilhosa é essa que nós temos de que os mortos estão como que dormindo, inconscientes no pó da terra. E um dia, à voz do arcanjo Jesus Cristo, eles ressuscitarão. Note que Isaías reforça aqui a crença na ressurreição física. Teremos um novo corpo, como diz Paulo lá em 1 Coríntios capítulo 15, um corpo glorioso, um corpo perfeito e imortal. E com esse corpo maravilhoso, nós viveremos eternamente com o nosso Deus. Então, os mortos ressuscitarão. Aqueles que morreram em Cristo, aqueles que morreram tendo aceitado o plano de redenção, voltarão à vida. Ressurreição. E Atos 1:11, os anjos repetem a promessa feita por Jesus. Lhes disseram: homens da Galileia, por que vocês estão olhando para as alturas? Esse Jesus, que foi levado do meio de vocês para o céu, virá do mesmo modo como vocês o viram subir. Ou seja, aqui os anjos estão dizendo que Jesus voltará entre as nuvens dos céus, porque ele subiu em nuvens, rodeado por anjos, porque ele estava rodeado por anjos, fisicamente, porque ele ressuscita depois de ter, inclusive, ele vai ao céu depois de ter ressuscitado e inclusive comido com os discípulos, sido tocado por eles. Então Jesus fisicamente voltará. Visivelmente também não vai ser algo invisível, algo simbólico. O próprio Jesus voltará, descerá dos céus para nos resgatar. Nós o encontraremos nos ares, como diz Paulo em 1 Tessalonicenses capítulo 4. Então, anjos de Deus reforçaram a promessa feita por Jesus e, na verdade, feita por Deus em toda a Bíblia. Há mais de 2.000 referências à volta de Jesus na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada. Vamos aos textos de Ellen White, aqui os comentários para o dia. A apostila menciona aqui o grande conflito, página 335, em que Ellen White comenta a parábola das 10 virgens, das 10 moças. 5 eram prudentes, 5 foram imprudentes. E diz assim o comentário que enquanto as nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. O que significa isso? Elas possuíam uma experiência pessoal, as moças sábias, né?
prudentes, elas possuíam uma experiência pessoal, uma fé em Deus e em sua palavra, que não poderiam ser derrotadas pelo desapontamento e pela demora. O azeite ali sobrando nas vasilhas representava a experiência profunda que elas tinham com Deus, uma comunhão íntima com Deus que resistiu inclusive ao cansaço, à demora e à espera. Por outro lado, as nécias haviam dependido da fé de seus irmãos, a fé que os irmãos possuíam, e se contentado com a luz vacilante das boas emoções, sem ter uma compreensão perfeita da verdade, nem experimentar uma genuína atuação da graça no coração. Eram os cristãos nominais, digamos assim, aqueles que estão na igreja, mas que apenas se escoram na experiência religiosa de outras pessoas, não têm sua própria experiência com Deus, dependem de emoções do momento e não de uma convicção profunda, oriunda do estudo da Bíblia, da comunhão, da oração, dessa vivência com Deus. Basear a sua religião apenas na emoção é algo muito perigoso. Há dias que levantamos de mau humor, talvez tivemos uma noite ruim de sono, algum desequilíbrio químico no cérebro. Então, o coração do homem realmente é enganoso, como diz a Bíblia. Não podemos basear nossa experiência no sentimento de que, hoje eu me sinto salvo e amanhã me sinto perdido. Não é assim que funciona. Nós temos que basear nossa experiência religiosa na firme convicção daquilo que está escrito na palavra de Deus. Se Deus prometeu, se está escrito, eu creio naquilo, independentemente dos meus sentimentos. Que bom quando os meus sentimentos estão alinhados com a compreensão que eu tenho, com a convicção que eu tenho, mas eles não devem ser o fundamento da minha fé. Então não se esqueça, as nécias na parábola não alimentaram uma experiência real com Deus, não aprofundaram sua experiência, sua comunhão com Jesus enquanto puderam. Quando veio lá o grito, eis o noivo, ou seja, isso representa a volta de Jesus. 5, as prudentes entraram para a festa, foram com Jesus, e as outras, infelizmente, não estavam preparadas. Não basta estar na igreja, não basta ter nascido na igreja, não basta dizer que é um cristão, um adventista, você precisa ser de fato isso que diz ser. Mais adiante, no livro Atos dos Apóstolos, página 165, nós lemos um texto bíblico, 1 Tessalonicenses capítulo 5, 4 a 6, que Ellen White cita aqui nesse trecho, diz assim: mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite, nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. O que significa vigiar e ser sóbrio? Vigiar o mundo que nos rodeia, os sinais que estão indicando a volta de Jesus e hoje em dia eles estão aí se multiplicando, né? Mas também vigiar o coração, vigiar sua vida espiritual, como você está, como está a sua relação com Deus, e ser sóbrio. O mundo conspira para que sejamos entorpecidos pela mídia, pelas ideologias, pelas doutrinas falsas que andam circulando por aí, pelas heresias, enfim, Babilônia, como lemos no Apocalipse, especialmente lá no 17, ela tem distribuído esse vinho adulterado das falsas doutrinas, das falsas ideologias pelo mundo, e muita gente está embriagada com essas ideias. Nós precisamos ter sobriedade, e essa sobriedade só pode existir quando nós realmente dedicamos tempo de qualidade para ler e estudar a Bíblia Sagrada, internalizar seus ensinos, seus princípios, e fazer da Bíblia a nossa principal cosmovisão, a fonte da nossa cosmovisão, da nossa visão de mundo, ter um pensamento que a Bíblia chama de a mente de Cristo, ter a mente de Cristo. Mais adiante, já na aplicação, o texto aqui selecionado é Conselho sobre Mordomia, página 17, que diz: ninguém cujo caráter esteja contaminado pela nódoa imunda do egoísmo poderá entrar no céu. Portanto, Deus nos prova aqui, concedendo-nos posses temporais, para que o uso que delas fizermos revele se as riquezas eternas nos poderão ser confiadas. Temos que ser desprendidos. Deus nos abençoa com talentos, com tesouros, com tempo, com corpo, templo, e nós precisamos empregar tudo isso em sua obra. Vivamos fielmente a mensagem de Deus, respeitando os princípios de saúde, honrando nosso corpo como templo do Espírito Santo, administrando aquilo que somos e temos para a glória de Deus. Que nós possamos usar tudo que temos, tudo que somos, na missão de proclamar a segunda vinda de Cristo.
O nosso amor pelas pessoas não deve ser só de palavra. O nosso amor pelas pessoas, pelos vizinhos, pelos amigos, pelos parentes, deve se demonstrar na prática, ajudando essas pessoas em todos os sentidos e principalmente pregando e falando para elas que Jesus voltará em breve, que logo os sofrimentos deste mundo ficarão no passado. Seja um instrumento de salvação. Vamos orar? Amado Deus, bondoso Pai, muito obrigado por mais essa reflexão que nos proporcionaste nestes 10 dias de oração. Que possamos crer de todo o coração na tua breve volta, na breve volta de Jesus. Que possamos, como as moças prudentes da parábola, alimentar nossa experiência, nossa comunhão, encher nossas vasilhas de azeite, o azeite do Espírito Santo. E que sejamos instrumentos de salvação, levando essa mensagem às pessoas com quem entrarmos em contato. Nós oramos e tudo te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém.